noite, meus caros irmãos e irmãs, que possamos estar na paz de Jesus. Vamos iniciar nossa reunião desta noite, desta quinta-feira. O tema da reunião será, o tema central, quais as virtudes do homem ou da criatura humana no mundo de regeneração? É uma pergunta, né? E o nosso companheiro aqui, Samuel Valentim, é quem vai desenvolver esse tema. Vamos convidar o irmão Hélio Nunes para ajudar aqui na mesa, na prece. Então, meus irmãos, é importante que nós, quando nos colocamos no ambiente espírita, possamos ajustar a nossa posição psíquica ou mental, ou a nossa atenção, em vista de que os valores espirituais, eles só fluem através da nossa sintonia. É preciso que nós estejamos receptivos. Digamos que eu vá a um consultório do médico, chego diante do médico, eu todo desanimado, sem dar valor a nada, o médico me passa um medicamento, eu compro na farmácia, tomo e fico bom, não é isso? Mas aqui, o medicamento de ordem espiritual, ele precisa da nossa aquiescência, de que nós estejamos motivados, ou seja, é a velha fé, a confiança. E daí que nós conclamamos a todos a observarem isso, a fim de que possamos colher essa presença espiritual amiga. Os espíritos trabalhadores, eles chegam muito antes da gente. Eles vão preparar o ambiente, não varrendo, tirando sujo, mas varrendo e tirando sujo fluídico, proveniente do mundo em que nós vivemos, das nossas mentes mesmos, que recolhem muito lixo, ou melhor, produzimos muito lixo, através dos pensamentos negativos, da falta de fé, do rancor, da mágoa, da ganância e de toda uma sorte de problemas que nós criamos para nós mesmos. Aqui, na casa espírita, nós vamos usufruir das fontes do conhecimento maior, aquele que advém da espiritualidade. São revelações novas, a fim de que possa a criatura humana, o Filho de Deus, aprender a manejar as forças, a dinâmica de sua própria alma, que muitas vezes jaz esquecida no meio da cultura humana, no meio do mundo, do corre-corre pelas coisas materiais. Nós deixamos de lado ferramentas, forças extraordinárias que o bom Deus de misericórdia, com que Ele nos enriqueceu. Então aqui, meus irmãos, vamos entrar nesse clima de ânimo, de disposição, porque já vamos auferindo esse magnetismo positivo. Isso é um fato reconhecido por tantos e tantos que já passaram nesse auditório aqui ao longo de décadas. Quando a gente está com aquela esperança, com aquela fé em Deus, de valorizar os bens, as riquezas que Ele nos disponibiliza a todo momento da nossa vida, todos os recursos que nos fizeram viver desde o berço até hoje. Então, nós começamos a admitir valores novos, começamos a gerar ânimo e disposição, e muitos problemas começam a diminuir e até a desaparecer, porque o indivíduo está receptivo.
ele está confiante, ele tem plena certeza de que a vida há de ser sempre vitoriosa como meio de progresso e crescente felicidade. Então, caros irmãos, vamos assim fazer a nossa prece inicial, vamos nos ligar com o alto, com Jesus ou com Deus, nosso Pai Criador, e através das palavras do irmão Hélio, que vai fazer a prece, vamos já entrando naquela sintonia maior. Convidamos o irmão Hélio. Assim, meus irmãos, como já dizia o nosso irmão Ronald, entremos em harmonia. A prece é esse elo de ligação com Deus, com Jesus e com os espíritos superiores. Vamos, nesse momento, lembrar de que todos nós necessitamos dessa melhora espiritual, desse atendimento espiritual, dessa medicação que a espiritualidade nos dá. Então vamos dizer assim: Senhor Jesus, estamos mais uma vez participando dessa reunião de aprendizado, Senhor, do Teu Evangelho, dessas lições belíssimas que vão fazendo com que cada um de nós nos libertemos das nossas deficiências espirituais, dos sentimentos negativos. E assim, Jesus faz com que nós desenvolvamos essa condição de compreender as pessoas, de aceitar as pessoas como elas são, de amar, perdoar, compartilhar, Senhor, dessa vida tão bela que nos entregastes. Permite, Senhor, que todos aqui possam estar recebendo nesse momento essa chuva de bênção, de fluidos maravilhosos, fortalecendo a cada um, tornando cada um mais consciente desse compromisso que assume contigo, Senhor. Liberta-nos das coisas inúteis, das coisas frívolas da vida, e permite que cada vez mais possamos estar à disposição para o bem, que possamos, Senhor, trabalhar nessa seara infinita, procurando aproveitar todo o tempo possível, Senhor, para que nos sintamos cada vez mais felizes, mais fortalecidos, Jesus. Que esta casa maravilhosa que nos acolhe com tanto amor e carinho possa estar sempre com as portas abertas para todos nós. Também te peço nesse momento, pelo nosso irmão orador da noite, que ele possa também receber de ti toda assistência, toda inspiração possível. E ele traga para nós mais uma mensagem esclarecedora, que possa fortalecer os nossos corações, Senhor. Obrigado por tudo, e também acolhe e auxilia todos aqueles que estão por aí afora, sofrendo as suas dores, as suas provas, carregando a sua cruz, e que cada um possa encontrar em ti, Senhor, o remédio maior. Obrigado, Senhor, fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Assim, meus irmãos, iniciada a nossa reunião, convidamos o irmão Samuel para ocupar a tribuna. Queridos amigos e amigas da Seara Espírita, uma boa noite a todos, e que a sabedoria divina possa fazer parte de nossas vidas
nestes momentos decisivos que passamos. Sim. Nestes momentos decisivos que passamos na época atual. Dizemos decisivos porque nos encontramos numa situação muito interessante e importante. E se nós percorrermos as páginas da história da humanidade, iremos encontrar ao longo da evolução do pensamento humano que a época atual é uma época de desenvolvimento intelectual, técnico e científico inigualável na história da humanidade. E isso é muito importante, é um avanço para nós, pois que esse entendimento a respeito da tecnologia e da ciência oferecem a nós, homens e mulheres de hoje, facilidades em todos os campos e em todos os níveis na área material. A começar pelo ambiente em que estamos, onde podemos nos comunicar à noite e nós temos luzes para iluminar o recinto. Eu posso falar a longa e ser entendido a longa distância, graças a um aparato pequeno que muitas vezes as pessoas desconhecem o funcionamento, mas que facilitam a comunicação de massa, que proporciona o entendimento daquilo que eu estou falando sem a necessidade dos gritos. Se fossem outrora um ator ou um orador, para poder falar em grandes multidões, precisaria de um esforço um tanto maior quanto for o tamanho da plateia. E nós encontramos então esse pequeno dispositivo que funciona, grosso modo, com 3 aparatos básicos, que seria uma membrana, uma bobina e um campo magnético gerado por um ímã. E quando eu converso e disperso a energia saída da minha voz, que vibra as moléculas do ar, ela vai vibrar as membranas que estão nesse dispositivo pequeno, que irá vibrar em conjunto o campo magnético e fará com que altere o campo magnético, gerando uma corrente elétrica, que irá percorrer os cabos deste que está aqui, irá atingir os amplificadores. Esses amplificadores que irão converter a eletricidade que aqui percorreu com as informações repassadas da minha voz, irá converter novamente em som. De modo que tanto os que estão à frente, como os que estão atrás, irão poder ouvir claramente, de acordo com a qualidade de cada dispositivo. Igualmente, iremos encontrar avanços na tecnologia que facilitam a comodidade de nós, da época atual, como por exemplo a câmera que está a nos filmar, que capta a radiação luminosa do ambiente, filtra, processa as imagens de modo a aparecer o mais próximo possível daquilo que está sendo filmado, grava em um certo computador que deve estar por aqui, para armazenar e depois poder repassar para pessoas que por vários motivos não puderam estar aqui hoje. E elas poderão assistir na comodidade da casa, com seus familiares, a hora que quiserem. Graças às maravilhas da tecnologia na época atual. E vamos encontrar assim uma série de outros dispositivos, de outros avanços, onde os homens de intelecto, aqueles que também são enviados por Deus para ajudar a alavancar a humanidade ao progresso,
criaram para facilitar inúmeras situações de nossas vidas. Vamos encontrar na medicina situações inúmeras, de modo que talvez é muito comum aqui, devem ter mães, mas familiares também, que em momentos de gestação gostariam de ter sabido, na época que estavam gestantes, qual era o sexo do bebê. Eu acredito que muitas mães que aqui estão, e pais também, tinham essa curiosidade. Será que é menino? Será que é menina? E usando da sabedoria popular, usando dos mitos populares, que às vezes davam certo, outras vezes nem tanto, tentavam criar hipóteses para descobrir como era, ou qual seria o sexo do bebê que estavam vindo. E as hipóteses, as crendices, são inúmeras. Citando somente algumas, e outros tantos devem conhecer outras diferentes das que eu citarei. Como, por exemplo, para se saber o sexo de uma criança em casa, algumas mães, ou melhor, os familiares dessas mães, pegavam uma colher e uma faca, ou melhor, uma colher e um garfo, e colocavam debaixo do sofá. Se a mulher sentasse em cima do garfo, ou seja, do sofá, na parte que estava o garfo, a criança que ia nascer era homem. Se sentasse onde estava a colher, a criança que ia nascer era do sexo feminino. Da almofada, veja. E nós vamos encontrar outras, por exemplo, mulheres grávidas que têm desejo de comer comida salgada. Se tem desejo de comer comida salgada, a criança que vai nascer, alguém sabe dizer? É menino. Se ela tem desejo de comer comidas doces, é menina. E nós vamos encontrar então, por exemplo, uma mulher que na época de gestação a pele fica machucada, com acne, às vezes ressecada, menina. Se a pele está bonita, vistosa, menino. E isso é um tanto curioso, porque a população fica tentando criar teorias, e são válidas, não quer dizer que são todas certas, mas situações para o entendimento de algo que é corriqueiro. É natural que as pessoas queiram saber. Vamos encontrar também aquela crendice das mães que a barriga redondinha é menina, a barriga quando está mais pontuda, menino. E isso perdurou ao longo dos séculos. A tradição foi sendo repassada ao longo de muitos anos. Em um dado momento, o homem refletindo e adquirindo conhecimentos cada vez mais vastos, criou ferramentas hoje mais precisas para que pudesse identificar o sexo do bebê. Nós temos, por exemplo, a ultrassonografia, que dentre algumas utilidades também é possível identificar o sexo do bebê quando este não tem vergonha, porque tem aqueles bebês que se escondem, não aparecem, não dá para saber. Se é menino, tem que esperar para fazer uma outra ultrassonografia. E vamos perceber que essa ultrassonografia é um aparato um tanto delicado que mexe com ultrassons. Ultrassons são aqueles sons que a gente não ouve. O ser humano é capaz de ouvir dentro de uma faixa. Acima de certa faixa, alguns animais conseguem ouvir e o homem não. É natural, inclusive tem treinadores de animais que tem um apito que ele assopra, ninguém ouve, mas o cachorro vem. Ele ouve aquilo que o apito assoprou. São ondas sonoras que o ouvido humano não é capaz de ouvir, mas certos animais ouvem. E a ultrassonografia funciona desse modo. Enviam ondas sonoras, passam ondas sonoras para o local que quer se verificar. Essas ondas sonoras batem no tecido do feto e retorna ao receptor, que irá transformar esse retorno em um campo elétrico, que transformará em um campo magnético e depois numa imagem um tanto distorcida, mas que dá para identificar o que é, menino ou menina, se aquele não for tímido. E nós observamos então esses avanços importantíssimos na era da comunicação, avanços que fazem com que hoje a maioria de nós tenha conhecimento de quase tudo que se passa ao longo do planeta Terra.
de modo quase instantâneo. Alguns pelo celular, jornal, internet, vai numa lan house. Nas escolas, a internet, em algumas, ou quase todas, pelo menos, tem sido mostrado às crianças desde cedo a internet, o computador, para que elas tivessem acesso à informação. De modo que hoje nós temos um acesso muito importante nesta área também. Mas, paremos um pouco nesta imagem da atualidade, de avanço técnico, de avanço científico, de avanço intelectual. Vamos voltar um pouco na história, no tempo e no espaço. Na época de Kardec, ou Hippolyte Léon des Rivail. Quando as mesas falavam, as mesas faziam barulhos, as mesas dançavam, as mesas faziam uma série de situações diferentes da habitual. Elas se moviam para um lado, para o outro, sem ninguém tocar. E isso aguçou o interesse de muitas pessoas a pesquisar a respeito do que estava acontecendo. O que não era natural estava acontecendo, e era preciso se averiguar. E na época de Kardec, o pensamento humano estava começando a florescer na área da ciência. E era necessário ter um entendimento de tudo que acontecia. E com as cadeiras não podia ser diferente. O que as moviam? O que as faziam levantar e responder algumas vezes através de pancadas? Uma para sim, duas para não. E foi nesta época de efervescência cultural que o nosso mestre Allan Kardec, iniciador da doutrina espírita, divulga no dia 18 de abril as páginas de O Livro dos Espíritos. Livro este que iremos encontrar toda a informação necessária para entendermos o porquê de estarmos aqui nesse dia de hoje. O porquê da vida, ou o que acontecerá pós-vida material. E mais do que isso, nos permite entender, baseado em fatos passados, como será o futuro. Nos permite antever o que acontecerá com nós no mundo espiritual quando desencarnarmos. Se seremos felizes ou infelizes. E essa mensagem espírita, na época de Kardec, em meados de 1800, inaugura uma nova era para a humanidade, a era do espírito, onde os homens, já amadurecidos intelectualmente, estariam aptos a receber informações novas, inovadoras, ou melhor dizendo, porque a doutrina espírita sempre existiu isoladamente, mas a forma é inovadora da doutrina espírita. E inaugura então todo um processo novo na humanidade, onde todos têm a facilidade de ter contato com informações espíritas. E quando dizemos nova era, iremos nos reportar ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, quando diz a respeito das fases ou das eras da humanidade. E no livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, em conjunto com os espíritos superiores, divide a humanidade em 3 grandes eras importantes. A primeira surge com um personagem central, que é Moisés. Moisés, um líder do povo hebreu, de cultura judaica, reforça para esse povo uma ideia central de que Deus era um só, era único. E é importante notar que naquela época, todos os povos, ou a maioria deles, circunvizinhos, partilhavam da crença que, na verdade, existiam vários deuses. Para cada fenômeno na natureza, um Deus específico. Para cada tipo de virtude, um Deus de certa virtude. Mas Moisés, querendo fortalecer no povo a ideia de unicidade, de um Deus único, consegue manter essa ideia fortalecida em seu povo.
mas em conjunto com as ideias divinas que Moisés insere no seu povo, como legislador que era, também juntou as ideias divinas com as ideias civis, para que pudesse segurar o povo, pois naquela época, um sol quente, escaldante no deserto, com as dificuldades que tinham, era comum que o povo fosse um pouco irritável e houvessem leis severas para que eles pudessem se frear, se tornar menos violentos, ou menos agressivos e colaborar com o crescimento da sua região. E essa ideia de um Deus único veio para prevalecer na história da humanidade, e nós temos hoje no Ocidente, fortalecido em nós esta crença que está na maioria das pessoas. Mas naquela época, devido à dificuldade de entendimento, à falta de desenvolvimento na área intelectual, o tempo foi passando, as crenças se misturando e, apesar da ideia de um Deus único, ainda não havia fortalecido no povo a ideia de um Deus de perdão, de amor e de caridade. E é nesse contexto que vamos encontrar a figura de Jesus, que nasce na terra com a missão de renovar as ideias de Deus, trazendo um enfoque diferenciado, mostrando que era preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E com Jesus nasce então uma nova era para a humanidade. Era essa onde os seres humanos iriam se relacionar através do entendimento ou da necessidade de entender as dificuldades do outro, perdoando até mesmo aqueles que nós temos desavenças, os inimigos. E essa nova era que surgiu com Jesus foi propagada pelos seus discípulos, pelos evangelistas, e chega até as épocas atuais. No entanto, como era natural de acontecer, ainda a humanidade não estava amadurecida o suficiente para entender completamente a mensagem de Cristo. E sabendo disso, o Mestre Jesus passa os seus ensinamentos de forma de parábolas, para que, mesmo que se não fosse compreendido completamente, aquelas parábolas ficassem na memória do povo e que fossem retransmitidas aos demais. Consciente de que a humanidade naquela época não estava desenvolvida o suficiente para receber a sua mensagem, ele ensina a alguns as ideias da Boa Nova do Reino. Fala sobre a vida, sobre a morte, sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação. Palavras essas que muitos aparentemente não conseguem entender quando leem as páginas bíblicas, porque faltava algo que pudesse dar esclarecimento maior no entendimento bíblico. E então surge a figura dos Espíritos no século XIX. Jesus deixa uma mensagem: se me amais, guardai os meus mandamentos, os meus ensinamentos, e eu rogarei a Deus que enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Palavras de Jesus. E quando, em 1857, Allan Kardec, em conjunto com toda a falange de espíritos, publica o Livro dos Espíritos, ele inaugura toda uma nova forma de entender as verdades espirituais e uma nova forma mais clara, mais transparente de se verificar as palavras do Evangelho, as palavras bíblicas. E com isso, a humanidade entra então em sua terceira fase, ou terceira era, a era do Espírito. A primeira com Moisés, a segunda com Cristo, e a terceira, para que fique eternamente conosco, a era do Espírito. Era essa que, uma vez que adentramos
é um processo irreversível. Não poderemos parar mais. Conforme as próprias leis que o Espiritismo nos mostra, o progresso é uma lei que impera na sociedade e no mundo. E como dissemos no início, nós vivemos na Terra momentos decisivos. Quando dizemos decisivos, é devido ao amadurecimento que nós temos com relação ao entendimento da vida. Diferente daqueles que viveram a época de Moisés. Diferente daqueles que viveram a época de Jesus. Hoje está tudo mais claro. A informação é acessível a todos. O conhecimento está na frente de todos. Não tem como hoje um homem usar de desculpa e de falar que não sabia, que não conhecia. Ele pode dizer, não, eu não queria, eu negligenciei, mas está na frente de todos. As casas espíritas estão abertas para quem quiser entrar. As casas religiosas estão abertas a quem quiser entrar. Se não quer entrar, a internet tem acesso às palestras. Tem vergonha de entrar no centro. Mas hoje nós temos outras formas de conhecer doutrina espírita que não é entrando pelo centro. Que muitas vezes tem pessoas que passam, olham de lado, mas não entram ou ficam olhando de lado porque o companheiro às vezes recrimina quem passa perto de um centro espírita, ainda na atualidade. E nós vamos encontrar esses momentos decisivos porque na questão 780 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta interessante aos espíritos a respeito da moral. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Uma pergunta que para muitos espíritos ainda causa um pouco de confusão. O progresso moral, a evolução moral, sempre acompanha o progresso intelectual? E os espíritos respondem a Allan Kardec que, na verdade, o progresso moral decorre do intelectual. Curiosamente, algumas pessoas, no próprio seio da doutrina espírita, pensam o contrário. Mas se nós formos analisar friamente as ideias, na verdade, qualquer pessoa, qualquer que seja, para que possa atuar no bem, é preciso que ela tenha entendimento da situação. E nós vamos perceber que, mas ela não sabe nada da vida, mas ela viveu, tem experiência. Essa experiência lhe dá a informação suficiente para que ela possa entender e saber se ela deve fazer ou não. Uma vez entendido, ela irá tomar decisões morais. Então, o progresso moral, segundo os próprios espíritos, na questão 780, decorre do progresso intelectual. E quando dizemos momentos decisivos, voltamos ao início daquilo que falamos. Vivemos numa época de avanços científicos, tecnológicos, onde o progresso intelectual já mostrou-se ser extremamente avançado. E o que decorre do progresso intelectual, conforme os espíritos? O progresso moral. E agora, mais do que nunca, é importante que nós tenhamos atenção para esse lado de nossas vidas, para que possamos desenvolver virtudes, habilidades morais para conviver com os nossos semelhantes. Já temos suficiente informação e devemos continuar tendo conhecimentos dos mais diversos, mas conhecimento sem aplicabilidade na área do moral, das boas relações, do entendimento, do respeito, da compreensão, da beneficência, da caridade, do perdão, da doçura. Conhecimento sem essa prática, sem essa vivência, de nada vale. Como já dizia Paulo, ainda que eu tivesse todos os dons, se eu não tivesse a caridade, eu nada teria. E nós precisamos, no momento atual, refletir a respeito dessas situações, onde nós avançamos grandemente e precisamos avançar ainda mais no campo da moral.
E há quem diga, ainda hoje, que a violência tem aumentado, que era muito melhor, alguns dizem, era muito melhor no passado, quando eu era criança, eu podia nadar no rio do lado da minha casa, eu podia sair na rua para brincar, e agora meus filhos não podem. Nós temos essas situações da vida cotidiana. E existe uma questão no Livro dos Espíritos, onde os Espíritos respondem que quando os bons quiserem, esses imperarão na terra. Por enquanto os bons são omissos e os maus são mais agressivos, mais ousados. Mas quando os bons, e eu acredito aqui que todos já se considerem bons, ou pelo menos quase bons, ou estão a caminho de serem bons. Mas quando esses, ou nós, que nos consideramos bons, quisermos, nós poderemos deixar de falar que temos medo e não podemos sair de casa, e sair em conjunto de casa e sobrepor as ideias equivocadas que possuímos nas nossas situações, a começar com a política, com as situações sociais. Podemos escolher aquilo que queremos e o que não queremos, nos ajuntar e mostrar: nós somos bons, somos a maioria na Terra, não queremos mais essas situações desagradáveis. Mas, para que isso possa ocorrer, é preciso que aqueles, nós, que acreditamos que estamos caminhando no caminho do bem, é preciso que nós tenhamos coragem de assumir essa condição de bons, e mostrar a todos as qualidades que temos. Quando dissemos, novamente, momentos decisivos, nos reportamos a uma situação curiosa, uma historieta, onde se diz o seguinte: havia um homem que estava em cima de um muro, e ele olhava para um lado, e os representantes do bem: pule para cá, saia daí, saia de cima do muro. E do outro lado, os representantes do mal, de braços cruzados, olhando para o homem, conversando, mas pouco se importando com o homem em cima daquele muro. E os bons gritando: pule, sai de cima do muro, venha para cá. E aqueles representantes do mal nada faziam, não se preocupavam com aquele homem em cima do muro. E aí perguntou um passageiro que estava adentrando naquele mundo equivocado, por que os maus não estavam convidando aquele homem que estava em cima do muro a estar com eles. Eles iam perder para os bons que estavam chamando. E os maus respondem: não, mas quem está em cima do muro já está do nosso lado. E é exatamente o que nós vamos ver na sociedade atual. Nós precisamos, a partir do momento que entendemos que a vida precisa ser mudada, que precisamos nos reerguer moralmente, passar para a sociedade ideias nobres, tomar uma decisão. Não vale mais ficar em cima do muro, alegando que não sabe se é bom ficar aqui ou ali. É importante que nós tenhamos essa tomada de decisão em nossas vidas, para que possamos progredir junto à sabedoria divina e junto aos bons espíritos. Existe um estudioso desencarnado, Michel Foucault, que, estudando as penitenciárias ou os sistemas jurídicos penais, ele analisou os séculos passados até o século XX e observou um fato curioso que é importante relatarmos aqui. Fato esse em que até fins do século XVIII, 1700, final de 1700, a população, no geral, não na sua totalidade do mundo, mas em geral, aceitava com muita facilidade ideias de agressividade. Era comum no passado um criminoso ser julgado pela justiça e condenado a ser morto pelo carrasco em praças públicas. E os familiares levavam os seus parentes para assistir o criminoso ser morto pelo carrasco. E mais ainda, o carrasco tinha que cometer o mesmo crime que o criminoso.
Se o criminoso matou a facadas, o carrasco pegava a mesma faca que foi utilizada pelo criminoso e, na frente de todos, encenava a cena do crime e matava o criminoso. Na frente de todos. E as pessoas achavam normal, achavam que estava certo, que era justiça. Muitas outras vezes, a pessoa era condenada a sofrer torturas inúmeras em praça pública. Era chicoteado, espancado, perdia os órgãos até morrer. Muitas vezes era queimado, desmembrado. E as famílias iam assistir naturalmente. E isso não é uma coisa do século XVII, é uma coisa muito antiga. Nós temos, por exemplo, os gladiadores em Roma, que eram lutadores que lutavam até a morte para agradar o povo. E o povo gritava, bradava, para ver morte das pessoas. E nós vamos observar esse fato curioso de que o avanço moral na sociedade é fato e existe, baseado nesta situação que nós relatamos agora. Quem de nós hoje gostaria de ver um criminoso ser morto da mesma forma que matou? Raríssimos. Quem de nós hoje gostaríamos de ver pessoas ser torturadas até a morte em praça pública? Raríssimos. Há pouco tempo nós gostaríamos, quando nós vivíamos no século XVII, no século XVIII. Pouco tempo, 300 anos atrás. Com isso nós observamos que nós temos evoluído não somente nas questões físicas, materiais, tecnológicas, mas também nas questões morais. No entanto, a supremacia dos maus, mesmo sendo minoria, faz com que os tímidos, nós, bons, tenhamos ainda que fraquejemos um pouco nas nossas decisões. Ficamos um pouco em cima do muro e não tomamos decisões para a vida. Mas essa evolução moral nos encaminha para entendermos que existe uma saída para a vida. E em breve, não se sabe quando nem onde, pode ser aqui na Terra ou em outro planeta similar. O homem atual já tem adquirido qualidades morais, tem ficado menos orgulhoso, menos vaidoso, menos agressivo, mais amável, mais solidário, mais tolerante, mais caridoso, mais amoroso, afetivo. E nós vemos essas virtudes nascendo no homem atual, à medida que observamos uma série de leis, não só as criminais, mas uma série de leis que vêm sido mudadas ao longo dos anos. Era comum, e isso não é tão antigo, quando os chefes de Estado se reuniam para poder destruir uma outra nação. Hoje já se tenta resolver os problemas com diplomacia. Há pouco tempo os direitos humanos surgiram. E quem são esses que brigaram para que os direitos humanos surgissem? Espíritos que reencarnaram com as tendências renovadoras, percebendo que os atos do passado não foram nem um pouco enobrecedores e que precisamos ter atitude diferenciada na vida atual. E nós vemos essas virtudes nascendo no homem, para que possamos atingir, em breve, o mundo dito pelos Espíritos como um mundo de regeneração. A Terra poderá ser um mundo de regeneração, quando todos os homens unidos por virtudes puderem assumir as suas vontades. Mas enquanto a Terra não é, se olharmos para as estrelas do céu, quantos outros planetas não existem por aí, similares à Terra, que poderão ser morada de espíritos que possuem as virtudes de espíritos regenerados. E quando falamos em espíritos regenerados, o que seria a regeneração? Ou quais seriam as virtudes de um espírito regenerado? E vamos observar nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo que o mundo de regeneração abriga espíritos encarnados ainda em corpos materiais, mas conhecedores dos propósitos da vida, entendedores de que
a necessidade de aceitar muitos episódios desagradáveis conosco é imperiosa para que possamos crescer. Quantos de nós passamos por situações ruins, temos problemas, debilidades físicas e reclamamos, e chega um momento que percebemos, se não fosse isso, eu teria ido para outro caminho. Nós tivemos experiência há uns anos com o Senhor que não caminhava porque tinha um problema nas pernas que eram todas feridas, e nós entregávamos periodicamente, quando o conhecemos, um remédio, uma pomada que é distribuída pela região, muito conhecida, e toda semana pegava a pomada e passava na perna dele e deixava uma outra com ele. E essas semanas foram se assomando, e com o tempo fomos ao mesmo local onde todas as semanas encontrávamos esse Senhor. Ele não estava lá. Procuramos em certos ambientes, até que finalmente alguém disse, olha, fulano está ali na frente. Quando nos encontramos com ele, estava num bar, bêbado. E nós fomos questionar, mas Senhor, a gente te ajudou, você fez de tudo a gente fez de tudo para que você pudesse se reerguer. E ele disse, o problema é seu, eu queria ser curado para voltar a fazer isso mesmo. E nós observamos que uma série de problemas que muitas vezes nós temos, são inibidores de más ações que nós, se não tivéssemos esses problemas, faríamos. Quantos de nós não temos inibições, mas se não tivéssemos, cometeríamos deslizes? E no mundo de regeneração, o homem entende isso, e sabe que vem em prova ou em expiação, para poder se melhorar. Ainda a época atual, alguns não aceitam essas ideias. No mundo de regeneração, o homem, deixando que o ego se diminua, passa a ser mais solidário, mais caridoso, mais colaborador. E o fraco passa a amparar o forte. Ou seja, ainda há desigualdade, mas há amparo nessa desigualdade. O rico irá ajudar o pobre nas suas necessidades. Ainda continua havendo desigualdade, mas o rico não despreza o mais pobre, ele vai de encontro para ajudar. Analisemos a nossa situação atual na Terra e vamos verificar que muitos homens e mulheres já adquiriram essas virtudes. Quantas pessoas não têm amparado outras e dando pouco do que têm para auxiliar os outros? Nós observamos então que em germe, em pedaço menor, nós já temos virtuosos na Terra que têm aptidão para entrarem no mundo de regeneração. Mas não é a totalidade ainda. Como dissemos no início, o progresso na Terra é uma lei inevitável. E como já atingimos um progresso intelectual enorme, como consequência, advirá com certeza o progresso moral. E precisamos então fazer a nossa parte. Nós vamos encontrar uma história muito interessante a respeito de uma senhora que estava no Oriente, muito pobre, carente, necessitada, mas com uma profunda vontade de querer um entendimento melhor a respeito da vida. Ela não se importava tanto com os seus sofrimentos, mas ela queria entender o porquê da vida. E nessa região, dizem que estava para passar um mestre que todos os anos percorria a região e ia para o alto de uma montanha para falar a respeito de uma série de ensinamentos que revigoravam a alma das pessoas. Só que era à noite. E por tradição, as pessoas gostavam de ser vistas. E muitas possuíam tochas que durante a caminhada noturna acendiam para não só iluminar o ambiente, mas para se mostrar. Para que quando o mestre do alto da montanha olhasse para baixo, pudesse ver face a face todos os que ali estavam. No entanto, essa senhora não tinha dinheiro nem condições de ter uma tocha. E ela foi a uma feira pedir para que pudesse emprestá-la, mas foi rejeitada.
não tinha parentes para que pudessem ampará-la. E ela, de muito pensar, descobriu ou lembrou que em casa possuía um pequeno candeeiro, mas que não tinha como acendê-lo. E ela então, humildemente, depois de muito pensar, pega uma mecha do cabelo e corta e coloca ali no candeeiro, com um pouco de óleo. E ela consegue acender um fogo com as suas mechas. À noite, na caminhada em direção aos ensinos do mestre, estava ela com aquela pequena luminária e todos os demais com tochas que olhavam para ela com o olhar torto, com desdém, com desprezo, e ela, com vergonha um pouco, mas se mantendo íntegra no propósito de querer entender o sentido da vida dela, manteve-se ali, segurando aquela pequena tocha em direção ao alto da montanha. Algumas horas se passaram e o mestre ainda não havia chegado. E quando finalmente o mestre chega na região para falar, advém uma tempestade muito forte, passageira, mas muito forte. E aqueles que estavam com a tocha gigantesca nas mãos não conseguiam escondê-la em lugar nenhum. E uma a uma foi se apagando na multidão. Assim que acabou a chuva, o mestre olha para a multidão e vê uma senhora encurvada, protegendo aquela chama que estava em sua mão. E quando ao longe o mestre vê aquela chama, ele afirma: senhores e senhoras, observem como uma pequena chama é capaz de acender o fogo da noite inteira. E essa senhora, auxiliada pelo mestre, vai em mão a mão acendendo a tocha de cada uma das pessoas que estavam ali. Se nós compararmos isso com a nossa vida atual, quantos de nós, pequeninos que nos achamos, não podemos acender a tocha que muitas vezes está apagada na vida das pessoas ao nosso redor? Basta fazermos aquilo que dissemos no início, tomar a decisão. Ficar em cima do muro não é opção mais nos dias atuais, com as informações que nós temos espíritas e também informações evangélicas aos montes. É preciso que hoje nós tenhamos essa tomada de decisão para agirmos do bem e promovermos a paz na sociedade a todo custo. É preciso que nos unamos a cada dia nesses propósitos da doutrina espírita, ou melhor, nos propósitos divinos para o bem. E assim, inaugurada com Allan Kardec a nova era do Espírito, todos os espíritos pós-doutrina espírita reencarnam a cada geração com um conhecimento maior ou melhor a respeito da qualidade de vida espiritual. De modo que mesmo que muitos ainda rejeitem o conhecimento espírita, não acreditem em reencarnação, não acreditem em imortalidade da alma, mas quando desencarnarem, vão deparar consigo mesmo. E vão se ver espíritos, mesmo não acreditando que isso existia. Vão encontrar com seus parentes mortos e vão ficar assustados ao verem fantasmas. E mais assustados ainda ao identificar que eles também são aquilo que eles achavam que era fantasma, espíritos. E ao perceber isso, vão visualizar o porquê estão sofrendo. Vão visualizar o porquê tiveram situações desagradáveis na vida. Vão perceber que foram, ou melhor, que são, agora em espírito, felizes e infelizes de acordo com as atitudes que tomaram. E pedirão para reencarnar, para rever as dificuldades que não souberam controlar. Mesmo que quando encarnado em vidas anteriores, eles não acreditassem nas ideias espíritas. Porque são leis que estão na natureza, aceitando ou não, acreditando ou não, inevitavelmente teremos que passar por essas situações. E com esse conhecimento em mãos, é preciso que as casas espíritas divulguem de forma enorme a doutrina espírita, para que nós possamos cantar juntos e ser o que o espírito Fenelon
No Evangelho segundo o Espiritismo chamam de apóstolos da paz universal. Que possamos, hoje em diante, sermos esses apóstolos da paz universal da vida na Terra, pois é momento de decisão. E nesses momentos de decisão, que possamos caminhar juntos, mesmo que alguns aqui ainda não se candidatem a serem espíritas, mas que possamos nos candidatar a sermos espíritos do bem. E espíritas ou não, estamos no propósito do bem, então estamos juntos. Jesus já dizia: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então nós precisamos tomar essa decisão e nos amarmos para promover a paz universal do mundo. E muita paz para nós, hoje e sempre, meus amigos. Que assim seja. Agradecemos as palavras do irmão Samuel e que nós possamos guardá-las, né, para a nossa meditação. Após os avisos que Clóvis dará, ele fará a prece, e nessa prece que possamos todos nos preparar para o momento do passe, né, na câmara de passe, a fim de que possamos ir com aquela confiança e com a maior receptividade, a fim de colher todos esses benefícios espirituais extraordinários que vêm do alto. Vamos convidar o irmão Clóvis. Bom, meus irmãos, que Jesus nos abençoe sempre. Começou a melhorar a recepção dos produtos da campanha do Quilo Interna. Mas eu ainda convoco aos irmãos que não esqueçam de trazer essa pequena colaboração na forma de um produto não perecível, coloca ali naquelas caixas que estão lá embaixo, destinada a essa coleta, para que possa fortalecer mais o nosso trabalho de assistência social, dar mais apoio, né? Quem não quiser colaborar, poderá colaborar de outra maneira, é claro, mas essa é a campanha que nós fazemos, a campanha do Quilo Interna, como chamamos. E agradecemos àqueles que vão trazendo, porque é de grande valia para a nossa casa, dada a necessidade das pessoas que aqui chegam e de outras que nós temos nos programas de assistência aqui na nossa casa. Bom, nós vamos ter, naquele período de carnaval, quando as pessoas estão mais voltadas aí para a folia e outras coisas, nós temos aqui o nosso simpósio paraibano de atualidades espíritas, nos dias 9 e 10 de fevereiro. Vai começar no sábado à tarde e transcorrerá no domingo pela manhã, e no domingo à tarde também terá a palestra pública que será proferida pelo nosso irmão Marcelo. E todos vocês estão convidados a participar conosco desse trabalho. As fichas de inscrição já estão disponíveis aí na livraria. E vai ser um trabalho muito bom com o nosso irmão Fred, Carlos Pereira e Lourenço Barros. Todos três já estiveram aqui na nossa casa fazendo palestra, seminário, e agradaram bastante. São irmãos já conhecidos desse trabalho de divulgação. Temos também a Tribuna Espírita, o número mais novo já está aí na livraria, para todos que quiserem adquirir. Ele poderá ser feito também na forma de assinatura. O irmão tem uma fichazinha dessa aqui dentro, o irmão preenche a fichazinha, entrega lá embaixo, custa anual R$20, e você recebe a revistinha em casa, no seu endereço. Ou ao contrário, compra aqui na nossa livraria, custa R$3 aí no Andar Tejo. E vamos continuar o trabalho agora com a nossa prece, para encerrar o trabalho e iniciar os passos. Jesus amado, mais uma vez estamos nos reunindo em Teu nome, Senhor, com essa necessidade imperiosa de melhoria espiritual que envolve todos nós aqui presentes, com a expectativa de uma cura espiritual para os seus males, de muitos irmãos também que procuram a nossa casa. E assim agradecemos aos nossos irmãos